Olá! O racismo ainda é extremamente presente na sociedade brasileira. O mais interessante é que a miscigenação de povos fez com que dificilmente algum de nós não tenha em suas veias, em seu DNA, em sua raiz, talvez um DNA negro. Ou dessa população que foi trazida, e é bom sempre lembrar disso, foi trazida à força e contra a sua vontade para este território para ser escravo. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD contínua do IBGE, em 2022, mostrou que a população negra correspondia a cerca de 55,8% dos brasileiros. É muito possível que neste último censo, cujos dados já estão aí sendo analisados, esse número possa até aumentar, porque talvez muita gente ainda não teve a coragem de se reconhecer como negro. O que é que leva uma pessoa a ser racista? Por que essa história é tão presente em nosso país? E que consequências isso pode ter na formação de uma pessoa e também no nosso contexto social? O Papo de Psique hoje abre espaço para mergulhar um pouco neste universo. E para a gente conversar sobre isso, nós trouxemos ele que é psicólogo, psicanalista e também historiador, Miguel Gomes, que volta aqui ao nosso programa, que a gente o recebe com muito prazer. Miguel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Papo de Psique. Oi, Alexandre, muito obrigado pelo convite. Acho que é a segunda vez que eu venho com você aqui. Será sempre um prazer vir conversar um pouquinho sobre esses temas que eu acho que posso contribuir com alguma coisa. Pois é, eu gosto de trazer você para um tema como esse, porque além de psicólogo e psicanalista, você também é historiador. E quando a gente vai falar sobre a questão do racismo, é impossível a gente dissociar uma coisa da outra, ou seja, da história do nosso povo. E aí eu queria começar perguntando para você, por que esse racismo ele é tão entranhado, até por incrível que pareça, às vezes naquelas pessoas que se dizem não racistas? Pois o racismo está presente no Brasil desde a nossa formação, né? Porque ele foi trazido para cá pelos brancos europeus que aqui chegaram e invadiram nosso território a partir por volta de 1500, né? E como esse racismo vem, né? Vem porque já lá na Europa, nessa época, já havia uma cultura de escravização de outros povos. E isso foi estendido em relação aos negros quando eles começaram a controlar a África e com a justificativa do tom, da cor da pele, né? Então, a cor da pele definiria. Isso a gente precisa entender que é tudo intrincado na época, né, no século XV, com o ideário cristão de que os negros que não eram católicos, não eram cristãos na África, não tinham alma. Por não terem alma, eram de uma categoria humana inferior. Então, eles não eram considerados exatamente humanos pelos brancos europeus. Quando eles chegam aqui, eles trazem essa mesma ideia em relação aos nossos indígenas, aos povos originários que aqui habitavam. Também não eram humanos, também eram uma subclasse. Eles ascendiam quando eram catequizados. Em relação aos negros, aconteceu algo parecido. Eles vinham para cá como uma subclasse, continuavam como uma subclasse e eram tratados como objetos. Né? Eram vendidos, eram comercializados, eram explorados, eram mortos, eram estupradas, enfim, todo tipo de atrocidade que acontecia em relação aos escravizados aqui. E isso se montava nessa ideia de que o branco é superior, ele é mais civilizado, como se houvesse naquela escadinha que a gente está acostumado a ver no colégio, assim, que tem o Australopithecus, o Homo erectus, o Homo neandertal, e o ápice da civilização fosse o homem europeu branco. Então, o que está ali é inferiorizado, é o diferente. O branco é como se fosse o ponto zero da humanidade, o melhor da humanidade, e o restante seria diferente. E os negros estariam bem abaixo disso. Então, daí surge essa ideia, que na época vai tentar ser, inclusive,
cientificamente comprovada, isso no século XVIII, XIX, com medições de crânio, de olho, distância de olho, boca, maxilar, não sei o que lá, para justificar cientificamente na época que os negros eram inferiores e por isso poderiam ser escravizados e sofrer esse tipo de coisa. É claro que isso não se sustentou, isso não se sustenta de jeito nenhum do ponto de vista científico, mas permanece essa ideia de que os brancos são os mais civilizados. Então, isso, de alguma forma, permanece no nosso imaginário das populações, de que o branco é o nosso espelho civilizatório. E como quem não é branco ainda não chegou lá. E não chegou lá, mas briga para chegar. É como se houvesse um motor interno das populações para se tornarem brancos. Então, isso é uma dimensão muito violenta e inconsciente que ataca, né, toda a população negra e de outras raças também, no Brasil e no mundo de uma forma geral. O interessante, Miguel, quando você está falando, por exemplo, essa questão de que media os traços faciais, isso nem eu sabia disso. Olha que coisa interessante. O que nos leva a entender, essa questão de um critério de beleza perfeito que é condicionado pela sociedade, por exemplo, como sendo a Barbie. Sim. A Barbie é isso, né? A Barbie é o ideal de beleza feminino universal. Assim, ela é a beleza. Quem for diferente da Barbie pode até ser bonito, mas não é o ideal de beleza. A grande, vamos dizer assim, o que os brancos conseguiram foram se transformar nesse ideal de humanidade. Então é como se fosse assim, a gente inventou um ser humano branco, louro, do cabelo liso, de olhos claros, europeu, civilizado nos moldos europeus atuais, né? E que é como se a gente tentasse ser como essa pessoa a vida inteira. Isso funciona, né, Alexandre? De maneira inconsciente. A gente não está pensando Sim, nisso. perfeito. É como se isso fosse Olha, até o os próprios modelo. nós brancos, até nós mulheres brancas, temos problema Sim. com isso. Tem, Veja, porque eu não assim, estou no no fundo padrão ninguém Barbie. consegue ser essa figura, né? Eu não estou no padrão Barbie. Pois é, no fundo ninguém consegue ser essa pessoa, mas é como se a gente fosse inconscientemente mobilizado para ser como essa pessoa. Então isso faz com que os brancos que estão muito mais próximos desse modelo sejam vistos como essas pessoas bonitas, civilizadas, inteligentes, o modelo ideal de humanidade. E quem é diferente, o que é que acontece? E aí, pegando o tema aqui que a gente está tratando, né? Falando do negro propriamente dito, ele é inevitavelmente diferente disso, porque o tom da pele grita, chega primeiro, né? Não tem como esconder isso. Então, o que é que acontece com alguma dessas pessoas? Como elas não têm um modelo para seguir, o modelo é a Barbie, vão criando coisas ao longo da vida, vão se forjando ao longo da vida para se aproximar do ideal da Barbie. Como é que isso é possível? Vão esticando o cabelo, vão pintando o cabelo, vão usando roupas que são tipicamente dos homens brancos europeus, o terno, o blazer nas mulheres, aquela saia né, mais Na altura longa, da mais cintura, justa. Isso, aquela ou vai do estilizando joelho. roupa, vai buscando bens que estão dentro do ideal de vida do europeu branco, né? Um carro, um telefone celular. A gente vai meio que incorporando o modo de vida branco, porque a gente toma aquilo como ideal. Então, quando a gente olha, por exemplo, um homem do campo, a gente diz, eita, ele é menos civilizado do que um homem branco. Por quê? Porque o homem do campo tem um estilo de vida completamente diferente daquele modelo, né? Então, isso é como se trouxesse ele para uma outra categoria inferior. E isso é muito violento, porque nós, brancos, né? E aqui eu estou me chamando de branco, embora eu não seja exatamente um modelo de branquitude, a gente, de alguma forma, se aproxima desses ideais, pelo estilo de vida, pelo tom de pele.
Quem Sim. não tem, é como se fosse assim: olhe, você não tem como chegar nisso aí nunca, porque a sua pele grita, né? E você vai tentar. Então, é uma violência imensa, porque a pessoa fica sem um modelo de ideal. Ela não tem aonde chegar. O que ela tem para chegar é algo que é inatingível por definição. Você pega o caso do Michael Jackson, por exemplo, que é um homem negro e que a gente pode imaginar que ele fez assim o máximo que fosse possível pelo dinheiro para se embranquecer. E quanto mais coisas ele fazia para se embranquecer, inclusive com algumas cirurgias que foram quase que deformando o rosto dele, Isso. mais essas cirurgias deixavam claro como ele não era branco, como ali era um esforço de embranquecimento de um homem negro. Então, veja, É quanto verdade. mais ele tentava se aproximar, mais ele se afastava, na verdade, porque Sim. escancarava a origem dele negra. Né? Então, isso é de uma violência imensa sobre a população negra que no nosso país é negada. Porque aqui, por mais que a gente saiba que existe um racismo real, concreto, não só o estrutural, que a gente pode até ver depois, mas um racismo concreto mesmo, por mais que a gente saiba disso, a gente vive numa fantasia de que o Brasil é uma democracia racial, que aqui é a mistura, todo mundo vive bem em harmonia. Não, não vive. Isso é uma falácia criada pela branquitude para não fazer reconhecer a questão do racismo. Eu digo, é uma falácia, porque quando a gente vai ver os números, a população pobre é majoritariamente negra, a população encarcerária é majoritariamente negra, a população que tem empregos de menor poder aquisitivo é majoritariamente negra. Então, isso são resquícios do racismo que se instaurou no Brasil a partir do processo de escravização dos negros na África e que permanece hoje e que a branquitude cria esse discurso de uma democracia racial para encobrir isso. Agora é interessante, Miguel, isso que você está trazendo, porque, infelizmente, nos últimos, e aí a gente tem que colocar de 6 a 4 anos, eu acho que essa falácia, como você bem colocou, de que o Brasil é um país acolhedor, é um país que integra, isso ruiu por água abaixo. Eu denomino esses últimos 4, principalmente os anos da pandemia, como um grande benefício, entenda, por um lado, a nós enquanto nação, pelo fato da gente ter literalmente derrubado as nossas máscaras, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Por mais que as pessoas queiram dizer ainda que são isso, aquilo outro, as máscaras delas caíram, de egoísmo, de agressividade, de racismo, de misoginismo, de preconceito com relação a pessoal LGBTQIA+, tem mais siglas, mas eu ainda não decorei as outras, desculpa aí, gente. Mas isso está visível, inclusive com as pessoas se achando no direito de exercerem o seu preconceito. E aí, quando você vem e coloca assim, olha, o próprio negro não tem o ideal, digamos assim, um referencial ideal. E aí eu tenho que ir para a infância, e eu tenho que fazer esse resgate, porque eu sei que a nossa identidade, ela começa principalmente na fase de infância, e é ali, naquilo que a gente tem como referência familiar, referências de brinquedos, referências de desenhos, né? E, por exemplo, a nossa geração, que eu acho que a gente tem aí mais ou menos a mesma faixa etária, eu não me lembro, por exemplo, de ter uma boneca negra. Eu sou uma branca, teoricamente, mas talvez mais parda, que tem um cabelo cacheado e cuja mãe me levava para o salão de beleza aos 7 anos de idade para alisar o cabelo. Eu vim assumir o meu cabelo com 33 anos de idade. O meu cabelo cacheado foi ser assumido por mim aos 33 anos de idade. Eu estou dando este depoimento porque talvez tenha algum negro, alguma negra que vai assistir, alguém que tenha cabelo cacheado
e que durante muito tempo buscou o cabelo liso como este referencial para se sentir bonita, para se sentir aceita. E veja, eu fui uma menina que não tive o direito de ter meu cabelo cacheado. E eu vejo as minhas fotos com cabelo cacheado e eu me acho uma criança lindíssima, sabe? Fofinha, assim, eu tenho uma saudade daquela menina. E aí eu estou trazendo este meu depoimento, porque eu queria uma fala sua, já que além de historiador, você também é psicólogo. Como é importante, qual é a importância da criança negra, do menino que nasce pardo, do menino que nasce... Aqui a gente tem umas coisas, né, do sarará, que é o branco de cabelo tinhenhen, do cabelo cacheado, como a gente dizia quando era pequeno. Qual é a importância dessa criança ter um referencial de identidade para que ela fortaleça essa autoestima sendo como ela é? Isso. O que você trouxe é muito importante, Alexandre, porque é isso, né? Assim, a gente é forjado numa sociedade que nos apresenta ideais de beleza e ideais de civilização brancos. Então, a isso a gente está acostumado. Isso levou sua mãe, você, levou sua mãe ali levar para esticar o cabelo lá quando era pequena. E se Minha mãe você tem um vê isso... cabelo liso, tá? Meu pai é que tinha o cabelo cacheado, minha mãe tinha o cabelo liso. Eu fui a única filha que nasceu de cabelo cacheado. Meus outros 2 irmãos nasceram de cabelo liso que não segurava um grampo, e a minha irmã, e depois os cabelos deles mudaram, mas o meu sempre foi assim. Porque é isso. Quando você, enquanto criança, vai observando esses sinais na sociedade, que sinais? Muito rapidamente levar para esticar o cabelo. Aí você vai no shopping center e você olha ao redor, majoritariamente as pessoas são brancas. Quando tem o negro, a maioria das vezes, está de farda servindo, limpando o chão, né? Aí você vai fazer uma viagem para um lugar bacana, chega lá, a mesma situação, só tem branco e os negros servindo. Então isso tudo vai forjando esse ideal, esse imaginário da branquitude como sendo o exemplo. Isso vai fazendo a gente inconscientemente buscar esse ideal. Qual é a importância de a gente ter, por exemplo, como você trouxe também, uma boneca negra? Né? É um primeiro passo de vários que a gente precisa dar, de você ajudar as crianças a irem construindo um ideal diferente desse ideal branco. É você mostrar, ó, não precisa, para ser uma boneca legal, não precisa ser loura e branca, pode ser negra, né? Daí a importância, por exemplo, de você ter as leis de cotas, porque não é simplesmente para você colocar os negros com acesso às universidades, que isso é importante em si, mas a importância disso é que essas pessoas que estão na universidade rapidamente vão aceder a cargos de poder, a cargos de gerência. Né? Você pega agora, Liderança, por exemplo, a gente de tem o ministro decisões. Silvio Almeida, que é ministro de Estado, a gente tem a Margarete, que é ministra de Estado. Então, essas pessoas vão sendo oferecidas para as crianças negras como pessoas que elas podem atingir. Elas não vão ser mais só necessariamente o rapaz que limpa, o rapaz que recolhe o lixo. Elas podem atingir isso. Então, a gente vai, enquanto sociedade, oferecendo essas imagens para a população negra e, ao mesmo tempo, e não menos importante, a gente vai trazendo as pessoas negras para dentro dos espaços da branquitude, para que as pessoas brancas também vejam a importância dos negros estarem ali e o quanto que eles podem contribuir com o mundo. Está entendendo? Tem essa via de Perfeito. dois lados. A gente sempre fala muito da coisa do trazer os negros para esses espaços de poder. Mas não só. A gente precisa fazer isso para que as crianças brancas também se habituem a ver os negros nesses espaços, que aí a gente pode começar a pensar numa redução desse racismo, vamos dizer assim, aberto, que você trouxe muito bem, que nesses últimos 4 ou 6 anos se tornou mais evidente, porque a gente começou a ter figuras no poder que eram declaradamente racistas. Isso que era uma Perfeito. coisa muito velada na história do Brasil, isso sempre teve pessoas que eram racistas de fato, mas eram tímidos, tinham vergonha de expor isso.
E a gente, nos últimos 4 ou 6 anos, a gente teve pessoas em espaços de poder que eram abertamente racistas, né? Então, isso escancara essa situação. Então, a gente precisa, sim, trazer esses modelos negros para as nossas crianças, brancas e negras, poderem sair dessa armadilha de que só existe um modelo branco a ser seguido. Se nasce racista ou se aprende a ser racista? Se aprende, né? A gente tem alguns experimentos que aí no YouTube você pode até encontrar também, com crianças que em uma determinada idade elas estão ali, todo mundo brincando junto. Quando vão ficando um pouquinho mais velhas e você apresenta tipo 2 bonecas, uma negra e uma branca, e você pergunta para a criança qual é a mais inteligente, ela aponta a branca. Por quê? Porque ela vai observando na sociedade. Não é que ninguém chegou para ela e disse, olha, a branca é mais inteligente. Ela observa na sociedade os espaços de poder, quem é que ocupa, as pessoas que têm mais dinheiro, quem é que ocupa, sabe? Quem controla, quem gerencia, quem comanda as empresas e tal, são as pessoas brancas. Então, isso naturalmente ela vai incorporando inconscientemente cria essa ideia. Aí veja, essas não são crianças que são racistas. A criança ali com 5, 6 anos de idade que começa a fazer isso, ela não é racista. Ela não tem nem consciência exatamente do que é o racismo. Mas o racismo vai se inscrevendo nela a partir do cotidiano, do dia a dia, da vivência que ela tem. Por isso a importância da gente trazer os negros para os espaços, né? E a gente fazer essa mistura de fato, que a gente não tem ainda, mas está engateando, porque também nesses 4 ou 6 anos em que o racismo ficou mais escancarado por figuras de poder, a luta dos movimentos negros também se intensificou, né? Então, Perfeito. o Exato. movimento negro também vem se contrapondo e dizendo, a gente quer algo mais, a gente não quer mais só discutir racismo, a gente quer discutir agora branquitude, né? A gente quer discutir o que é que os brancos inconscientemente fazem para se permanecerem nos lugares de poder. E isso é muitas vezes sem querer. Sim. E uma coisa que você estava falando sobre essa questão da infância, Miguel, além da própria visualização que a criança tem, porque ela termina vendo realmente, às vezes, a mãe dela é a secretária do lar de uma casa de brancos. Sim. Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma criança branca, ela pode aprender, e certamente ela aprende essa questão do racismo, pelo exemplo dos pais dentro de casa. As conversas que ela escuta, a maneira como os pais tratam os seus colaboradores, funcionários. Então, é uma coisa que se aprende também dentro de casa. Sim, se aprende muito dentro de casa, né? Na observação dessa dinâmica. Né? Isso tá... É assim que a criança aprende majoritariamente, inclusive a ser racista. E é interessante porque talvez a própria criança negra que não se aceita, algumas vezes, talvez, ela, infelizmente, também aprenda isso dentro de casa, né? Porque ela vai... É aquilo que eu estava falando no começo, né? A própria criança negra é como se ela fosse incorporando que ela é inferior, que ela não é capaz de atingir certos espaços. Eu me lembro quando eu dei aula em escolas públicas nos anos 2000, que era majoritariamente pessoas negras, que eram escolas de periferia, e que as pessoas terminavam o ensino médio e sequer tentavam fazer algo no curso superior, porque achavam que aquilo não era para elas, não era possível. Elas não iam passar, se passassem não iam conseguir cursar, se cursassem não iam terminar, sabe? Então nem tentavam. Então a política de cotas começa a mobilizar e a mexer isso, mas é um processo lento que a gente vai levar ainda décadas, né, para atravessar, né? E isso é que vai levar a paulatinamente, muito lentamente, claro, tão menos lentamente quanto mais a gente lute contra isso, né, a inclusive e mexendo no que a gente chama do racismo estrutural, né, que é um o que a tipo gente diferente. poderia... O que é o racismo estrutural? Explica para a gente. É assim, rapidamente, é um racismo que não é o declarado, não é o deliberado. Não é o de chegar e dizer eu sou racista porque eu não gosto de negro, isso, aquilo outro.
mas é um racismo do qual a gente não foge. Então, por exemplo, você que é branca, eu que sou um pardo puxado para branco. Eu tô branca por causa da tela, tá? A tela tá branca, eu tô branca e maquiagem. Mas eu sou até uma pardinha. Eu que estou nessa situação, eu sou racista deliberadamente, evidentemente que não. Mas estruturalmente eu sou. Porque, sem querer, eu uso expressões racistas. Porque, mesmo lutando contra o racismo, eu me beneficiei por ser branco. Sim. Sabe? Então, ainda que eu não tenha feito nada, que eu nunca tinha feito mal ao negro, que eu não faça nada, não sei o quê, num espaço de um estágio, por exemplo, a chance de eu ser chamado para estagiar na faculdade era maior do que um estudante negro. Simplesmente porque eu nasci branco. Então, essa coisa que é quase que inata é o que a gente pode chamar de um racismo estrutural. É um racismo que está para além da nossa vontade, porque ele é estrutural por isso, porque ele está na estrutura da sociedade. A nossa sociedade estruturalmente é racista. Se a gente vai fazer um estágio, majoritariamente se chamam pessoas brancas. Se você vai fazer uma seleção de secretariado, por exemplo, pessoas com... como é que eles diziam antigamente? Tinham até essa expressão nos currículos, né? Tinha que ter apresentável. O que é apresentável? Era ser branco. Sabe? Então, esse é o racismo estrutural, que a gente não tem como fugir. Né? Eu não tenho como fugir. Eu me beneficiei disso a minha vida inteira. Por mais que hoje eu lute contra o racismo e enfim, faça atuações nesse sentido. E é muito interessante isso que você trouxe, porque nós crescemos, nós viemos aí da década de 70, final da década ali de 60, início da década de 70, e nessa época, essas coisas elas não eram tratadas da forma como a gente tem hoje. Eu me lembro que uma novela como Escravizaura, que tinha uma escrava branca, que ela era escravizada, chamou extremamente a atenção, essa novela à época. Tinha a Lucélia Santos como a atriz principal e um contexto ali todo negro, e era interessante como todo mundo se condoía com a história da branca que estava sendo escravizada, mas no fundo, a gente nunca se condoeu de fato, talvez, e eu estou falando nós em termos de sociedade, com a escravização do próprio negro. Porque naquela época, por exemplo, meninas negras do interior vinham para trabalhar de graça, muitas vezes, na casa dos brancos, sob a desculpa de que iam estudar, de que iam ganhar o lar, enfim, de que iam ali receber algum tipo de ajuda, e ficavam empregadas sem salário. Então, quando você fala que o preconceito ele é estrutural, a gente vai se lembrar de muitas coisas. Por exemplo, a grita que houve com a regulamentação da profissão da empregada doméstica. Pois é. Bom exemplo. É um absurdo! É um absurdo! Gente, quem é dona de casa, quem é dono de casa, sabe o que é trabalho de casa. É pesado. É pesado. Trabalhar em casa é pesado o dia todo. Limpa, suja, limpa, suja, limpa, suja, limpa, suja. Um trabalho sem fim. É um trabalho sem fim. E por aí vai. Mas dentro disso, Miguel, dessa coisa estrutural que você falou, e aí a gente voltando para essa questão das referências, aproveitando essa do estrutural, é interessante porque, ao mesmo tempo que a gente teve a grita, a gente também teve a luta, o despertar, digamos assim, pela luta desse espaço. E eu percebo um movimento nas redes sociais, ali, muito bacana, por exemplo, das mulheres negras. Hoje você tem salões de beleza específico para cacheadas, crespas. Num resgate da valorização da sua essência, de como você é, do seu cabelo. E é muito interessante. Da sua cultura, né? Da sua cultura. Que você não precisa se submeter à cultura branca, você pode ter uma cultura própria. E é interessante como a aceitação de um cabelo pode fazer diferença no psicológico, no emocional de uma mulher, de um homem,
e principalmente de uma criança. Eu não sei se você já viu esse vídeo de uma menina que ela tem o cabelo bem crespo e a mãe dela deixa bem grande, e ela no colégio, alguém foi dizer, seu cabelo é feio. Ela disse, e feio é você, meu amor, porque meu cabelo é maravilhoso. Assim, toda, né, trabalhada na autoestima, Toda no empoderada. empoderamento, toda empoderada. E é isso mesmo, né? A partir do momento em que a gente vai aceitando a cor, a gente vai aceitando o nosso cabelo, a gente vai aceitando o nosso nariz, que é o nariz de porróia, porque eu tenho um sangue negro na família, pela parte do meu pai. Acho que a minha bisavó foi a minha bisavó, tataravó, foi uma negra e, infelizmente, escravizada. Então, não é à toa que eu tenho, né, traços negroides. Mas isso é um empoderamento e que pode fazer a diferença nessa nossa futura geração, ou não? Pode, né? Essa coisa de você resgatar traços da cultura negra são muito importantes, esses salões de beleza, livrarias especializadas em arte e cultura negra. Isso são movimentos da resistência. E aí, é bom deixar claro, né, Anne, Alexandra, que quando a gente está falando aqui dessa coisa do ideal branco que os negros buscam, isso é o que aconteceu durante a maior parte do tempo. Isso não quer dizer que todos os negros de hoje ainda estão nessa, né? Eu acho que esses Exatamente, exemplos que você perfeito. traz da menininha, desses salões de beleza, mostram como há um movimento para sair desse lugar. Há um movimento para sair dessa submissão a um ideal embranquecido, né? Então, esse é o movimento que a gente começa, que já tem um monte de gente seguindo, mas que a gente precisa ampliar. E aí todos esses exemplos que você trouxe são exemplos de resistência e da criação desse ambiente propício de você ter outros objetos de idealização, vamos dizer assim, né? Outras figuras de idealização. Isso é um movimento que vem acontecendo no Brasil e que vem acontecendo no mundo, né? Isso em parte por uma certa fragilização do mundo ocidental, né? Quando a gente pega hoje Estados Unidos e Europa, né? Europa Ocidental, União Europeia, Sim. que esse é que é o ideal, vamos dizer assim, do mundo, né? Essa coisa dos brancos. Quando você pega o crescimento da China, o crescimento da Índia, quando você pega a própria África, que agora, nesse momento, está passando por um período muito efervescente de uma resistência no Níger, no Mali, na Burkina Faso, na Argélia, na própria Nigéria, em relação à colonização francesa. Então, tudo isso é um movimento que acontece lá, que acontece aqui, para a gente quebrar esse mundo branco. E aí não é no sentido de vamos acabar com o branco e destruir o branco. Não, é a gente criar pluralidade, a gente poder ter vários objetos aos quais a gente possa se identificar, que a gente possa querer ter como um ideal, né? Tirar desse lugar que só tem um. É isso que a gente visa fazer. E aí você fala do racismo estrutural, e eu vou trazer isso para as artes. Porque, veja, as nossas novelas, eminentemente, você tem os mocinhos como os brancos, e você tem os negros como como é que eles chamam, meu Deus? Os elencos complementares, né? As histórias secundárias. E a gente teve agora, recentemente, uma novela que acabou agora há pouco, que foi a Vai na Fé, da Rede Globo, onde o elenco foi eminentemente negro. E creia, o bandido era o mocinho branco, era o branco. E foi a novela de maior audiência do horário das 7 dos últimos tempos da Globo, além de maior faturamento. A quantidade de produtos que quiseram se agregar à imagem da novela impactou, surpreendeu até a própria emissora. Sim. E a gente viu aí os atores falando da importância disso, que na verdade é uma segunda novela. A gente teve uma outra que foi bom sucesso também na Globo, que tinha os mocinhos brancos, mas cujo núcleo negro ele era muito atuante. Então, assim, Miguel,
quando você fala dessa questão estrutural, a gente está falando de racismo estrutural, nós estamos falando de referência, né, de se ver. Uhum. Nós estamos falando das próprias pessoas negras enxergarem que elas têm oportunidades. Você vê um sucesso como o de uma novela como essa, que deu visibilidade ao monte de atores que ficavam ali em papéis secundários, é fantástico e mostra como, de alguma forma, seja ainda, como é que eu vou dizer, uma célula inicial, mas que há, de fato, um movimento para que a gente entenda que a sociedade ela é plural. Sim. E isso a gente pode colocar como o início dessa luta, inclusive desses atores, por mais espaço. Isso eu acho que é um começo. Agora a gente tem que ter cuidado, porque é uma estratégia da branquitude pegar isso e incorporar e dizer, tá vendo como eu sou bonzinho? Eu permiti agora existir uma novela com negros, tá entendendo? E as coisas meios que continuam do mesmo jeito. Então não é só, eu acho que esse é um bom primeiro passo, mas que isso tem que continuar efetivamente, como a gente viu, 60% da população é negra. Então, se a gente quisesse ser equânime, a gente teria que ter, no mínimo, 60% dos espaços com os negros participando. Então, não se trata só de dar uma caridade e dizer, tá vendo como eu sou bonzinho, eu estou trazendo os brancos. É preciso que isso seja um movimento constante e perpétuo, que não mude, né? Para não virar assim, eu estou fazendo isso como uma concessão. Sim. Né? Como foi vendido muitas vezes na história do país a abolição da escravidão, né? Foi um presente da princesa Isabel, como se não houvesse uma luta imensa de Luiz Gama, Joaquim Nabuco, né? Pela abolição, né? E além das populações negras, dos quilombos, das guerras, lutando pelo fim da escravização. Então, veja, é preciso que a gente transforme isso em algo perene, que não seja apenas uma concessão. Eu acho que esse é o desafio para frente, sabe? Para a gente não ficar nessa coisa de que, não, ó, agora a gente tem negro na novela, então tá legal. Não, aí agora a gente tem negros apresentando noticiário na TV. Mas quem são os chefes de redação? Quem são os donos das empresas? Quem são os gerentes? Está entendendo? A gente precisa lutar por tudo isso e não ficar contente apenas porque está vendo certas concessões. Ainda que essas certas concessões já sejam um avanço, mas não pode parar por aí. Você, dentro dessa sua lógica, você concorda que, por exemplo, uma oportunidade como isso aconteceu agora? Uma novela negra, uma novela que teve bom ibope, que teve bom faturamento. Você acredita que isso, de uma certa forma, ajuda a empoderar essa população? Esses profissionais a dizer, eu não quero mais ser subalterno, não, eu quero agora estar nos destaques das novelas. E que isso pode incentivá-lo cada vez mais a que a gente tenha a abertura desses espaços? Eu acredito que sim, eu acho que é isso. Porque eu estou falando desse efeito emocional, psicológico, de dizer, eu posso. Né? Claro, eu acho que acredito que sim, né? Você ter negros nos papéis principais. Você vê que isso é difícil a gente ver em filme, por exemplo. Né? A gente vai para Hollywood e a gente tem pouquíssimos filmes em que os negros são protagonistas. Você vê o mesmo filme da Barbie, que tem outras Barbies, né? Cientista, negra, gordinha, não sei o quê, e que eu acho que o filme, para a população ao qual ele se destina, infanto-juvenil, funciona como um primeiro contato com a misoginia, com o machismo e tal, mas ele ainda apresenta a Barbie estereotipada como sendo um ideal, né, da Barbie. Então, assim, você veja, é um começo, mas a gente tem muito que remar nessa maré e muitas vezes contra a maré ainda. Aí você falou do cinema, eu me lembrei de 2 filmes também que foram assim, Pantera Negra, Sim. cujo elenco também era eminentemente negro, e um nacional, era o Marighella, é esse Sim, ela com o seu Jorge. Com o seu Jorge, e que, inclusive, houve uma tentativa de boicote aqui no país. Houve uma tentativa de boicote. Né, abertamente por dirigentes, pelo ex-presidente.
Pois é, houve uma tentativa de boicote. E aí, Miguel, a gente indo aqui caminhando para a nossa parte final, a gente observa que as pessoas, elas se... por causa desses últimos anos, essas pessoas hoje, elas demonstram o racismo de uma forma mais aberta. E é muito interessante, você citou o nosso ministro, que já chegou e outras pessoas de cargos que chegam em restaurantes e não são bem tratados, até que apresentem a sua identidade e sejam reconhecidos como alguém de um certo status. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que a gente tem uma questão histórica, mas psicologicamente falando, o que faz um ser humano se sentir superior ao outro? O que está numa cadeia mental, uma cadeia emocional de uma pessoa se achar superior ao outro? Seja por causa da cor, seja por causa do cabelo, seja por causa da função que ela exerce, enfim. O que nos leva a esse preconceito, a sermos preconceituosos com a outra pessoa? Essa é uma questão muito complexa, dava um outro programa. Mas, É doença, eu posso chamar isso de transtorno? Veja, eu acho que isso são situações da vida que a pessoa vai incorporando e aquilo toma uma dimensão tal, tão organizadora da vida dela, que chega a um patamar de gente poder dizer, eita, aí eu acho que pode existir até um problema. Agora, é bom lembrar que esses problemas, às vezes, são muito contextualizados. Por exemplo, no século XIX, existia um transtorno mental chamado draptomania, que era um transtorno mental que acometia somente aos negros escravizados e que era um transtorno mental dos negros que não aceitavam a escravização. Então, isso era um transtorno mental relatado na literatura médica. Então, veja, assim, é óbvio que aos olhos de hoje isso é um imenso absurdo, é o racismo escancarado, mas na época se acreditava nisso. Sabe? Deus. Então, veja, uma pessoa que tem um supremacista branco, por exemplo, ele incorporou de tal maneira que o branco é superior, que ele não consegue suportar ver um negro chegando perto do que ele consegue, do que ele tem o privilégio de fazer. E isso pode levar ele a atitudes de violência, de desrespeito, né? Que facilmente hoje a gente poderia classificar como algum tipo de transtorno de personalidade. Né? Mas entenda que não é um transtorno que a gente nasceu com esse defeito no cérebro e a gente cresceu com esse defeito no cérebro. É um defeito no cérebro que foi se constituindo ao longo da vida. Né? E Entendi. isso acontece talvez pela nossa necessidade, nosso medo de morrer, nosso medo de nos deparar com as nossas limitações e de que a gente, de alguma forma, querer ser especial. Então, eu quero ser especial para o meu pai e para a minha mãe, mas quero pertencer a uma igreja que diz que a minha igreja é especial, melhor do que as outras. Eu quero pertencer a um grupo social branco que é melhor do que os outros. Então, é nessa tentativa de a gente se tornar alguma coisa para além do que a gente é. Aí eu acho que sim, tem uma dimensão psicológica por trás disso, né? Que é essa tentativa de não ser mais uma pessoa no meio de, sei lá, 7, 8 bilhões de pessoas no planeta e eu me sentir especial. Então, eu me aferro a alguma coisa que eu tenho aqui perto de mim para me sentir essa pessoa especial, essa última Coca-Cola do deserto, né? Que, assim, quando eu morrer, eu espero que demore bastante, assim, meia dúzia de pessoas vão chorar ali por mim durante uma semana, 10 dias. Depois o mundo vai seguir como se eu não estivesse aqui, né? Então, viver com isso na cabeça, às vezes, é muito difícil. E aí a gente se apega a essas noções de especialidade, do que é que me torna especial, para eu tentar sobreviver e suportar isso. E aí isso pode acontecer em relação à supremacia branca, pode acontecer nas religiões, eu acho que isso acontece com muita frequência, infelizmente. Eu acho que tem até um crescimento de religiões que pensam desse tipo, a minha religião é melhor do que a sua,
Uhum. Enfim, isso vem acontecendo também. Mas é um outro programa. É um outro programa, e a gente vai marcar ele, viu? Uma pergunta para amarrar esse nosso papo. Como historiador, como psicólogo, você acredita que nós vamos chegar, sim, nesse patamar, onde nós teremos uma sociedade mais respeitosa com estas e com outras diferenças? Olha, se a gente não apostar nisso, a gente não luta. Então, assim, eu aposto nisso. Né? Eu aposto que um dia a gente pode ter uma sociedade melhor, né? Mais respeitosa, mais tolerante, menos intransigente, que respeite a diversidade, a pluralidade, isso tudo. E vamos continuar lutando. Se a gente vai ter tempo para chegar aí, eu já não sei, né? Se eu vou estar lá para ver isso aí. Nem sei se a gente não, como é que o mundo vai caminhar daqui para lá, mas eu acho que a aposta é essa, sabe? É a gente ir em busca de uma sociedade mais respeitosa, em que a gente possa ter um convívio mais harmonioso. Mas até chegar lá, a gente ainda tem muito caminho para percorrer. Tem muita lei de cota e outras coisas para lutar por. Então, vamos tratar de andar a próxima milha, né? Para a gente melhorar cada vez mais isso. Miguel Gomes, eu quero te agradecer imensamente por você ter estado aqui com a gente mais uma vez. É sempre um prazer te receber e a gente vai voltar sim para a gente colocar aqui esse papo ainda mais para frente. E aí eu estou deixando aqui o Instagram do CPPL Recife, que é onde o Miguel trabalha. Mas, Miguel, você estava conversando comigo, antes da gente começar a gravação, também de um outro trabalho que você está fazendo, junto com outros profissionais, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele aqui para a gente. Bom, tem aí, né, o CPPL, que é a clínica privada onde eu trabalho, onde eu atendo meus pacientes e tal, mas existe um coletivo que atua ali na Praça do Derby, do qual eu faço parte também, que se chama o Pontes da Psicanálise, então pode procurar no Instagram também, tem esse nome, em que a gente realiza atendimentos gratuitos todos os sábados, por ordem de chegada, das 10 da manhã ao meio-dia. Então é só chegar ali naquele lado da Praça do Derby, que dá para a Fundação Joaquim Nabuco, Drive-In, Memorial da Gil do Medicina, por ali, Lanche, né? Memorial da Medicina, aquele lado do Derby ali, que você vai ver uma plaquinha num canteiro lá, explicando, é só procurar que a gente vai estar lá, um de nós vai estar lá, e vai encaminhar você para o atendimento. Né? E aí, Como é o nome do coletivo? Desculpa. Pontes da Psicanálise. Então, a gente está lá todo sábado. As pessoas podem acompanhar no Instagram, que a gente tem os atendimentos, a gente tem, inclusive, discussões de textos em psicanálise, que é também um espaço de formação de psicanalistas, em que a gente criou numa tentativa justa de democratizar mais a psicanálise, para as pessoas que não têm condições de frequentar ou que não se sentem muito bem em certos espaços, que também têm dificuldade de estudar psicanálise em certas instituições, então a gente criou esse espaço para que se estude lá. Eu estou lá quase todo sábado, mas não todo sábado, mas sempre tem, o nosso grupo sempre está lá presente fazendo esses atendimentos. E é por ordem de chegada gratuita, é só chegar, ó, eu vi, estou querendo atendimento, aí alguém vai dizer, vou encaminhar, leva você para um de nós e vai lá ser atendido. Quem quiser conhecer. Qual é o horário também, que vocês começam? a gente faz os atendimentos entre 10 horas da manhã e meio-dia. Perfeito. Ok, então tá aí, gente, os dois arrobas, tá, do Instagram, tanto o CPPL Recife como Pontes da Psicanálise, para quem quiser aí também aproveitar, bater um papo. E Miguel Gomes, obrigada e até a próxima. Até, Alexandre. Um abraço. Tchau, povo. Gostei muito de estar aqui hoje. Obrigada, a gente também. E para você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigada por você estar conferindo aqui o nosso Papo de Psique. Se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, não esquece. Compartilha. Mas não deixa também de dar o teu like. Ele é muito importante para que o Instagram, ou melhor, que o Facebook, ele reconheça o nosso conteúdo como relevante e o leve para outras pessoas. E eu estou esperando você na próxima terça-feira aqui, em mais um Papo de Psique. Até lá!